mas eu trouxe o Igor aí para falar com a gente de novo, mais um novo assunto, né, Igor? Sim, sim, sim. A gente vai falar um pouquinho diferente. Acaba que muita coisa, nesse novo cenário que a gente está vivendo, muita coisa acaba se fundindo em alguns pontos, mas é mais por uma questão de tendência. Então, assim, a gente falou muito na outra live sobre começar a empreender, né? Parar de dar desculpas para a gente realmente começar a empreender. E hoje a gente já vai entrar numa das tendências do empreendedorismo que a gente está passando agora, que a gente está vivendo agora, que de repente pode dar uma luz para o pessoal que está com isso em mente. Muito bom. Agora, nem todo mundo te conhece, né? Conta um pouquinho pra gente quem é o Igor. Cara, então, Igor. É sempre mais complicado a gente falar da gente mesmo, mas assim, eu sou um cara que sempre empreendeu e por sempre empreender eu sempre cometi vários erros. Então uma das coisas que eu mais tenho feito ultimamente é compartilhar os erros que eu cometi ao longo do caminho. Então eu comecei na área esportiva, fui para a área comercial, abri empresa, quebrei empresa, reabri, mudei, enfim. É um caminho de ação contínua quando a gente resolve empreender. Então, na minha apresentação, normalmente eu coloco a palavra só, eu coloco empreendedor, porque isso não necessariamente tem a ver com a gente ter um negócio. A gente conversou disso na primeira live. Não quer dizer que eu seja um empresário. O empreendedor é uma pessoa que busca soluções novas, que busca fazer coisas novas. E eu me enquadro bem nesse perfil, de sempre estar buscando soluções diferentes, fazer as coisas de um jeito novo. Muito bom. E hoje o nosso assunto é capital natural. Eu queria que você começasse, Igor, falando o que seria, né? O que seria esse capital natural? Então, capital natural é uma terminologia que é usada hoje para definir sustentabilidade dentro da cadeia produtiva. Então, quando a gente fala em capital natural, a gente fala nos recursos utilizados para determinada produção e recursos não necessariamente só os naturais. A gente tem a parte de recurso financeiro, recurso humano, né, recurso de manufatura. Todos esses recursos, eles hoje, quando a gente fala de capital natural, eles são avaliados de forma a serem sustentáveis. Clareou um pouquinho? Tem a ver com natureza, tá? Tem a ver com verde, mas também tem a ver com outras coisas. Eu ia perguntar onde entra a natureza nessa história. É assim, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar em economia circular, que é uma das coisas que a gente busca. Que a gente tem a produção, a gente tem a extração de determinado produto, a gente faz o produto, a gente vende, a gente recicla, a gente reusa, então acaba fazendo um círculo. Isso é a economia circular. Hoje a gente vive numa economia linear. Existe a extração, a gente faz, a gente usa, a gente descarta, logo a gente acaba poluindo. É verdade. E bastante, né? Uhum. Mas, Igor, eu até inclusive li um artigo seu numa plataforma, né, o LinkedIn, não sei se todos conhecem aí, mas é uma plataforma aí que reúne aí profissionais e empresas que procuram bons profissionais sobre capital natural, né? E você começou ali o seu discurso, né, o seu artigo, falando que num tempo remoto, não tão remoto, não tão atrás assim, a poluição era o sinônimo de progresso, né? E explica isso um pouco pra gente, do porquê se instaurou isso e já migrando do porquê a gente precisa mudar esse conceito. Assim, a gente pegava as cidades, vou dar exemplos, por exemplo, polos industriais. Um tempo atrás, quando a gente não tinha uma preocupação, uma visão tão sistêmica sobre o que era isso, a gente passava naqueles parques fabris, via fumaça saindo e falava, pô, legal, tá todo vapor, tá funcionando.
é o progresso. E hoje, as coisas escalaram tão rápido que deixou de ser progresso para ser quase que um processo autodestrutivo. Então, assim, a gente entrou na Revolução Industrial, grandes fábricas, a gente veio evoluindo essas fábricas, entrou a tecnologia, tudo ficou mais rápido, tudo ficou mais intenso, e aí a gente perdeu um pouco esse foco de olhar para o impacto que isso estava deixando como um todo. E a gente se preocupava só com o resultado final. E isso vinha numa crescente. O nível de consumo nosso enquanto população é muito alto, estava muito alto. E para a gente ter os bens de consumo na mesma proporção que a gente tinha a demanda, a gente precisou acelerar muita coisa, veio a tecnologia, impactou a nossa vida, deixou tudo ainda mais rápido, e aí acabou que a gente não teve uma preocupação com isso até pouco tempo atrás. Eu não vou nem falar só de momento quarentena, mas um pouco antes a gente já começou a abrir um pouco os olhos e pensar na sustentabilidade. Já é um tema que vem sendo debatido já há alguns anos, já tem uma militância interessante em relação a isso, tem gente falando da economia circular, mas talvez até então a grande massa consumidora não tivesse parado para reavaliar isso. E hoje a gente está tendo essa reavaliação. A nossa forma de relacionamento com os produtos e marcas mudou. Então, assim, a gente busca marcas que apresentem indícios de algum tipo de sustentabilidade. Muito bom. Beto, oi, de novo. Você está sempre aqui, seja bem-vindo. Pessoal, só queria avisar para vocês que vocês podem participar da nossa live também, mandando suas perguntas, questionamentos. Aproveitem aí para quem quer se inovar aí na quarentena, nós temos um expert em empreendedorismo aí que pode auxiliar muito, esclarecer muito vocês aí. Então participem, tá? O espaço está aberto. Igor, agora, falando um pouquinho aqui, me responde a seguinte questão. Por que eu devo me importar de verdade assim, com o capital natural? Tá. A resposta dessa pergunta é tão... Como é que você pode não se importar com o lugar que você vive? Quando eu falo lugar que você vive, a gente está falando de planeta. Porque a gente vinha nesse processo de deteriorar absolutamente tudo. Com a produção acelerada do jeito que estava, não existia outro caminho. Eu não sei quem assistiu Vingadores, eu sei que não, mas quem assistiu Vingadores... Tem o personagem lá, Thanos, que é visto como vilão, e ele tem a teoria de o universo tem recursos finitos. A nossa capacidade de consumir esses recursos é infinita. Ou seja, a gente vai acabar com tudo. Eu torci pelo Thanos para ele ganhar quando assisti o filme, porque para mim faz sentido. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensa no nosso cenário, principalmente agora que a gente está vivendo isolamento, a gente está tendo tempo de rever as questões, a gente conversou disso na primeira live, que existia essa polarização e tudo era muito extremo, e agora a gente está mais linear, não tem como a gente não se importar com o todo. Não tem como a gente não ter uma visão mais holística da forma que a gente se relaciona com todo um ecossistema, seja pessoas, seja consumo, seja jogar lixo na rua, enfim, o básico do básico a gente está revendo agora. Querendo ou não, com a gente em casa, isolado, estão aparecendo novos tipos de pássaros, Veneza, de repente tinha peixes, dava para ver os peixes, enfim, fica tudo mais bonito, me acha lindo agora, fala, que bacana, por que não fez antes? Por que precisou ficar em casa, sabe? Então essa mudança de conceito, de paradigma, que está sendo um dos precursores do capital natural.
a gente começar a ver os benefícios da gente cuidar do todo. Eu confesso que eu não tenho visto nada disso aí, porque eu só saio de casa para ir no mercado e olhe lá. Então, não vi essa beleza toda aí, não. Mas acredito que esteja mesmo. Menos pessoas, mais natureza aí, né? No ambiente. E deixa eu te perguntar outra coisa. Como todo negócio, como, né, seja aí para empresários ou para empreendedores, você tem metodologias, correto? E no caso de implementação de capital natural, existe algum protocolo, alguma metodologia, algo que as pessoas possam seguir se quiser seguir essa linha de sustentabilidade? Tá, peraí. Primeiro, a Clara falou que discorda de mim que os recursos são finitos, mas ela coloca que são escassos e são autorrenováveis. Sim, ela está certa na afirmação dela, mas a nossa capacidade é absurda. Quando você acha que o ser humano e as pessoas podem fazer merda, ela vai te surpreender e vai fazer mais ainda. Mas a Clara, assim, se a gente for pegar cientificamente, a Clara está coberta de razão. Obrigado, Clara. Você falando quem sou eu para discordar. Mas tá, voltando, falando de metodologia. Existem formas simples da gente fazer as coisas que é tão simples que a gente não consegue enxergar muitas vezes. Quando a gente fala dessa parte do capital natural, não dá para a gente se ater só à forma que a gente se relaciona com o meio ambiente. Então, por exemplo, a necessidade, a economia colaborativa é uma das tendências de mercado mais bem vistas e bem aceitas ultimamente. Uma das frases que ela propaga é: quem sai de casa para comprar uma furadeira, na verdade, só queria um buraco na parede. Já temos máquinas suficientes, da importância de educar a humanidade, exatamente, claro. E a Clara é educadora da humanidade, tá, gente? Quem quiser saber um pouco mais do trabalho dela, eu sou fã, principalmente mães empreendedoras. Clara é incrível. Tem uns produtos incríveis para vários públicos, mas o de mães foi um que eu curti bastante. Então, assim, a gente tem maquinária, a gente tem como, usando princípios da economia colaborativa, a gente conseguir minimizar o custo de produção. A gente aumenta a eficiência, diminuindo o custo de produção, porque as máquinas já estão lá. Elas não são usadas 100% do tempo, a gente pode usar iniciativas de compartilhamento. Já tem exemplos disso no transporte, na mobilidade urbana, já tem exemplos disso nos espaços de trabalho compartilhados, tem vários exemplos, e nos parques fabris não é diferente. Existem cozinhas que são usadas de dia para um restaurante, de noite para o pessoal que vai vender marmita no dia seguinte. Então, o compartilhamento, automaticamente, já tira uma necessidade de uma produção exagerada, porque a gente compartilhou uma coisa que já existia. A gente reciclou aquele espaço, mesmo sem necessariamente ser aquela reciclagem que vem à cabeça na hora de ninguém moendo as coisas e saindo um cubo de objeto do outro lado, sabe? Então, compartilhar já é uma das principais iniciativas. A gente pode usar isso como uma metodologia. Terceirizar áreas, terceirizar espaços, isso tudo já torna mais barato e mais fácil o nosso processo para de repente, mudar Tá, pera. Como cuidar do meio ambiente se o capitalismo, onde é aplicado, vai destruindo tudo? Bro, culpa não é do capitalismo, velho. Desculpa. Não acho que seja culpa do capitalismo. É a nossa forma de se relacionar com esse capitalismo que entrou num processo predatório. O capitalismo, ele é saudável. Ele é natural. Ele surgiu. Ele foi um processo de evolução nossa, foi o capitalismo. Eu produzo mais, eu tenho mais. O velho, exatamente, Clarinha, obrigado. O velho capitalismo, talvez, que ele era um capitalismo predatório. O capitalismo não é ruim. Ruim é a nossa forma de se relacionar com ele. É fazer as coisas negligenciando todos os fatores. A gente precisa desenvolver essa questão mais holística. O que vem agora será muito mais consciente.
É exatamente isso, porque a gente está revendo a nossa forma de consumo e a nossa forma de produção. Foram feitas algumas enquetes e boa parte da população já está mais propensa a, de repente, pagar um pouco mais em determinados produtos, conhecendo a origem desses produtos, sabendo que ele é de uma origem sustentável, que ele não é de um processo predatório em relação às matérias-primas e aos insumos. Então, assim, fica muito abstrato a gente culpar o capitalismo pela destruição do planeta. Mas, enfim, tá, vamos lá. Voltando às metodologias. Economia colaborativa, valorização do capital humano, do capital intelectual. Espera, eu acho importante... Deixa eu só ler a pergunta aqui. Toda a Europa teve sua floresta devastada por isso. Espera. Vírgulas, vamos usar... Mas toda a Europa teve... Acredito que ele tenha... Toda a Europa teve toda a sua floresta devastada, por isso esse amor deles pela nossa... Eu também acho que é a Amazônia. Irmão, a gente tem tempo de se arrepender na vida. Eles já fizeram, velho. Existem várias iniciativas de plantio, de replantar áreas. Não vai ser como antes, mas eles estão tentando. Sim, eles amam a nossa Amazônia porque é um patrimônio global. É nosso, graças a Deus, mas o mundo inteiro se beneficia da Amazônia. Então, assim, eles devastaram, eles erraram, como a gente falou no começo. Existiu por muito tempo essa inversão de valores de que o progresso estava relacionado à quantidade de destruição que eles deixavam no caminho, mas isso já está sendo revisto, cara. A Europa está tentando se reflorestar, inclusive. E todo mundo ama a Amazônia. Como não amar a Amazônia? É incrível. É verdade. Né? É verdade. Igor, te cortando não, só pedindo um minutinho aqui, eu queria fazer um convite aí para Clara Manique, que está aqui conosco. Nós estamos aí no mês das mães, né? E eu queria convidar aí, Clara, se você tiver disponibilidade, para vir fazer uma live conosco para contar dessas suas soluções para as mamães aí, né? Se puder, avise, entre em contato contigo aí para a gente combinar, né? Acho que é um assunto interessante. O Igor fez uma boa propaganda aqui. Eu, como mãe, também aqui de uma adolescente, uma pirralhinha, né? Apesar de não ser empreendedora, com essa quarentena tenho revisto muitas coisas em minha vida e tenho muito interesse no assunto, né? Fica aí, vou entrar em contato contigo então. Quero te trazer aqui para a gente dar soluções para as mamães aí. Voltando. Cara, mandou muito. Não, você mandou muito te chamar, cara. Eu sou fã do trabalho dela. Mas tá, vamos lá. O brother aqui tá... Se eu acho que as empresas estão preocupadas, cara, eu não posso responder pelos outros, porque vai ser especulação da minha parte. Vejo sim um movimento de preocupação das empresas, até porque no final do dia, essa preocupação deles vai se reverter em lucro, porque as pessoas, que nem eu falei, já estão se predispondo a pagar um pouco mais, sabendo que aquele produto não tem um impacto tão forte no ecossistema, no meio ambiente. Então, eu acho que as empresas estão se preocupando. Não posso falar por todos, falo pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho. Boa parte, sim, está preocupada, sim, cara. Aí, beleza, a Clara falou de autorresponsabilidade. Não é o capitalismo, somos nós humanos. A Clara é fenomenal. Isso é fantástico. O problema somos nós mesmos. Nós que utilizamos mal. Tá, e a Clara já topou fazer a live e ela tem que topar mesmo, cara. Porque se você ouvir, vai ser um bate-papo muito legal de vocês duas. Muito Mas então voltando. A gente falou dessa parte da economia colaborativa. Existe uma preocupação, precisa existir hoje, quando a gente fala que as empresas que têm propósito, que têm cultura, estão sobressaindo, é porque dentro disso todo um processo de contratação dessas empresas também se tornou mais inteligente, contratando de forma inteligente pessoas que tenham a ver, que compram aquela ideia. Aquele funcionário, ele deixa de ser meramente um maluco que faz a burocracia e que cumpre tarefas como era na Revolução Industrial antigamente. São pessoas que estão mais engajadas com o propósito daquela empresa por compartilharem. Então, se a gente tem uma proposta
que é de sustentabilidade na nossa empresa e contrata pessoas com esse perfil, automaticamente esse funcionário da nossa empresa, não só na nossa empresa, ele vai ter hábitos mais sustentáveis de consumo também e de se relacionar com o ambiente, com o ecossistema também. Então, a retenção desse capital intelectual e não ter um funcionário que cumpra a tarefa, seja um cara que é movido pelo desafio junto contigo, também entra como capital natural, porque é a valorização de um recurso humano. Então, assim, a gente cria condições até para que os funcionários ocupem uma posição dentro da empresa que vai levar eles a ter melhores hábitos fora da empresa também. Então, a gente tem o capital financeiro, formas de retribuir, de responsabilidade social, seja investimento no replantando ou doando para iniciativas sociais, também vai passar a gerar lucro. Está tendo essa mudança de visão. Tá, peraí. Eu vou responder. Eu estou gostando das perguntas desse cara, ele está pilhadão. Ele vem participando aí conosco todos os dias. Acho que ele falou, eu estava conversando com o Lucas, ele falou do Riacho Fundo 2, que ele não viu o MBL no Riacho Fundo 2. O que você acha da Revolução 4.0? Evolução das tecnologias, máquinas com inteligência artificial tomando emprego das pessoas. Você não acha que a desigualdade social só não cresce? Tá. Bro, você não está errado, mas você não está certo, tá? Crise é o que a gente precisa para se movimentar. A gente teve por muito tempo, e ainda tem muito aqui, uma cultura assistencialista que a gente acha que alguém deve alguma coisa para a gente, ninguém deve porra nenhuma para a gente. Dinheiro a gente faz, tempo a gente faz, são coisas que a gente tem que correr atrás. Sim, existe essa revolução industrial 4.0 em que as máquinas tiraram o emprego das pessoas. Tá. E as pessoas que conseguiram emprego por causa disso? São pessoas que, de repente, estavam mais antenadas, estavam buscando se qualificar, não entraram numa zona de conforto. Quando vem a crise, com certeza, parte dessas pessoas não aceitou perder o emprego e ficar fazendo nada e foram atrás de outras coisas. Enfim, a vida é isso. A gente tem já pesquisas que mostram que daqui a, 50 anos, 60% dos empregos que vão existir ainda não existem hoje. Não dá nem para se dizer o que é. Então, assim, sempre muda. E, assim, a Revolução Industrial 4.0, a tecnologia teve um impacto muito grande nas nossas vidas. Hoje, principalmente com essa pandemia, com esse isolamento, com essa crise que se instaurou, já não é mais a tecnologia que tem um impacto na nossa vida. Agora a gente exige que a nossa vida tenha impacto sobre a tecnologia. As soluções tecnológicas têm que obedecer à nossa demanda, o que a gente acredita, o que a gente faz. A gente não pega mais qualquer coisa como era antes. Agora, essa coisa tem que se adaptar ao que a gente acha, ao que a gente quer. Então, está se invertendo isso também. A empresa só quer lucrar. Claro, cara, a empresa é feita para lucrar, irmãozinho. E se ela pode fazer isso com responsabilidade social, com uma forma sustentável, e que isso dê mais lucro para ela, ela vai fazer, porque ela quer lucrar, e ela não está errada, irmão. Lucro é bom, velho. Não precisa ser a qualquer custo, a gente não precisa atropelar ninguém, existem formas de fazer isso. E é isso que a gente está conversando aqui, e está existindo essa mudança. Antigamente, eu ia concordar com você, a empresa só quer lucro e foda-se o resto. Mas agora não, eles precisam ver outras questões, porque isso vai até aumentar o lucro deles. E eles não vão pensar no povo, eles querem uma via mais rápida para isso. Irmão, desculpa, velho, eu parecer babaca até, mas o povo tem que pensar no povo. A gente tem que pensar como comunidade. A gente pode esperar que alguém pense na gente por nós. A gente tem que pensar junto. A gente tem que se unir como comunidade. Não é uma empresa que vai mudar, vai bancar minha vida, não é um governo que vai bancar minha vida. Eu tenho que fazer isso com a minha comunidade, com a minha família, com os meus meios, da forma que eu conseguir fazer. Mas eu tenho que fazer. Eu não posso esperar que alguém pense em mim, eu tenho que fazer. Sabe? Então, assim,
Você não pode ter esse ranço de empresa, não, cara. Empresa é bom, capitalismo é bom, lucrar é bom, mas a gente pode achar formas sustentáveis de fazê-lo. Tá, deixa eu ver isso. Então, giratória aí, ó. A gente está se Agora, espalhando. boa noite, Júnior. Boa noite, pessoal que está entrando. Jardiel, Adriana, sejam bem-vindos. Aí, Tá, parei aí no já. céu ou giratória? Aí. Com certeza. Eu vou ver quem é já, que eu vou lembrar claro aqui. Se as pessoas enxergarem a grande oportunidade, realmente... se as pessoas enxergarem a grande oportunidade, realmente não adianta. Imagina todas essas pessoas empreendendo, gerando renda para si e para o país. Era o sonho, né, Clarinha? Era o sonho. Que todo mundo fizesse o seu. Claro que sem esquecer da nossa comunidade, mas se todo mundo faz o seu, a gente tem um ambiente mais saudável, a gente tem para onde crescer, a gente tem um ecossistema muito mais sustentável, muito mais ativo e que trabalha em conjunto. Esse é o sonho. Clarinha, você nasceu no milênio errado, você já estava na frente, velho. Você é incrível. E Ah, como é que oi, é Bruno. possível obter lucro de forma sustentável? Nos dê aí, clareie a minha mente, por favor. Eu aqui leiga, aqui pensando ainda naquele modelo de que quanto mais poluição eu gerar, quanto mais eu produzir em larga escala, eu consigo lucro. Como é que eu faço para mudar, para virar essa chavezinha aí e começar a trabalhar a minha mente, a pensar em obter lucro de forma sustentável? Quando a gente fala em lucro, a gente fala no dinheiro que sobra depois a gente gastar, a gente investe, a gente tem os custos, o que sobra disso é o nosso lucro, certo? Certo. Se a gente consegue otimizar esses recursos, reaproveitando, reutilizando, terceirizando, sendo colaborativo, nossa margem de lucro não aumenta? Possível. Não, a matemática é muito simples. Se a gente reutiliza, se a gente reaproveita, se a gente compartilha, a gente tem menos custo. Tendo menos custo, aumenta a nossa margem de lucro. Entendeu? É verdade. A matemática fecha, ela é simples. Então, assim, vamos pegar que eu, Igor, queira fazer uma linha de roupa. Eu posso comprar um monte de matéria-prima, um monte de tecido. Eu posso comprar uma puta de uma máquina de tear, de sei lá o quê, não sei direito o nome da... Posso comprar. E eu posso fazer vários investimentos na estética de tudo, da minha fabriquinha, mas existem várias associações de pessoas que fazem a camiseta. Eu já não teria custo com a máquina. Existem várias opções de materiais reciclados que são tecido. Meu custo já é menor por estar comprando reciclado. Ele já foi uma matéria-prima uma vez. Então, a mesma camiseta, eu posso vender, eu venderia, sei lá, por R$50, eu posso vender por R$100 e falar que meu processo é todo sustentável. Só que aí o meu custo, ao invés de ser de R$30, R$40, passou a ser de 20. Eu consegui vender mais caro um produto que me custou menos. Mas por que ele vai poder custar mais caro? Porque eu vou falar com as pessoas e explicar que todo o meu processo e parte daquele valor ele é revertido para as instituições todas que eu ajudo no meu processo de fabricação, no meu processo produtivo, e ainda assim eu vou ter mais lucro. Eu vou ajudar um monte de gente no caminho, eu vou reaproveitar um monte de coisa e eu vou ter mais lucro utilizando um processo simples de reutilização, de colaboração e de responsabilidade social. Ainda assim eu lucro mais. Então, parece aí que o futuro a curto, médio prazo é realmente a colaboração, né? A gente pensar aí em processos colaborativos, terceirizar, juntar pessoas aí por objetivos em comum
para se fazer as coisas, e não mais aquela visão de que eu tenho minha empresa onde eu praticamente cuido do funcionamento dela do começo ao fim. Isso? Isso. É ego. Isso que você falou é ego, sabe? Tipo, é meu, tem que ser meu. Não pode ser nosso, tem que ser meu. E aí é esse ego que se tornou uma coisa, sabe? Autodestrutiva. Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Esse brother tá sinistro, velho. Fica à vontade. Eu vou responder todas as suas perguntas, mas você tem que plantar a sementinha do amor no seu coração, compadre. Você tá com um pouco de raiva das coisas. Vamos lá, se a questão da empresa fosse só vender um bom produto, ou de fato resolver um problema do seu cliente, beleza, tudo certo. Mas eles não param por aí, eles querem vender a todo custo. Não compra, então. Você não é obrigado. É só não comprar. A gente está mudando. A gente está mudando isso. Tá? A gente está mudando isso. Quem tenta vender a qualquer custo, não consegue vender. Hoje, as empresas que estão não só sobrevivendo, mas prosperando nesse momento de crise, são empresas que entendem o que fazem, que têm um bom produto, que têm um público que resolve uma dor de determinado público, e elas se comunicam de verdade com aquele público. Essas empresas estão prosperando nesse momento. Ao invés de estar sentindo a crise, eles estão prosperando. Empresas que tentavam vender a todo custo, elas sumiram. É um processo que chama darwinismo. Vai sobrar quem é mais apto, quem consegue realmente resolver alguma coisa. Não tem problema. Você não é obrigado a comprar, irmão. Não é. Não importa o que te fale na propaganda. Você não tem que comprar. Seja firme. Não compra. Tá? Você não tem essa obrigação. Ó, tá, vamos ver. Ele colocou aí. Gil Feitosa, meu parceiro. Eu Tá. vi o Gil na sua live de ontem. O Gil, cara, o Gil, eu quero... Se você quer falar de marketing com alguém, pode chamar o Gil, porque esse moleque é fenomenal. Não porque ele é um bom marqueteiro, mas porque a visão dele de marketing é a visão do futuro. É uma visão que eu compartilho, que eu prego, que eu falo bastante, que tem a ver com propósito, que tem a ver com cultura. O Gil é um cara fera para você falar de marketing. Gil, eu já estou pensando aqui, já tenho planos para você. Não, e o moleque é bonito ainda, foda, né? É muita qualidade numa pessoa só. Tá, deixa eu ver aqui. Eles vão usar de engenharia... Ele tá fazendo propaganda, daqui a pouco ele vai lançar um Tinder aí para ti, hein? Não, ele já tem, ele é o rei. É que eu gosto de fazer propaganda das coisas. Eu que não falei do meu cenário novo, mas tudo isso aqui foi meu irmão. Meu irmão é artista, é o ateliê dele, Bage Arte. Segue aí que o moleque é sinistro também. Ele que fez isso pra mim. Tá, eles vão usar de engenharia social, vão te assediar nas redes sociais com algoritmo de venda, propaganda na TV, usando artistas, só aumentando o consumismo. Eu não compro porque eu entendo como funciona. Então, bro, é isso. E o povo leigo? O que é um povo leigo? É tipo eu, que às vezes estou ali no computador trabalhando, eu penso num vestido, de repente aparece um monte de propagandas lá me pentelhando para eu comprar um vestido que eu não preciso. Mas passo o dia inteiro ali, eu tentando fazer um parecer e o vestido aparecendo lá como anúncio do Google. Tá vendo? Eu acho que é o povo leigo. Cara, o povo leigo é um conceito que é extremamente volátil nesse momento, povo leigo. Porque a gente pode achar que é especialista em alguma coisa, sendo que, na verdade, a nossa visão é tão deturpada que a gente se tornou leigo. Tá? Então, assim, é difícil fazer uma afirmação dessa. Sim, eles vão assediar. Vamos pegar um exemplo clássico. Quem anda de carro provavelmente já parou num semáforo, vê aquele maluco correndo, coloca 2 paçocas no teu retrovisor, com uma frase legalzinha, custa R$2, ele sai fora. Ele não fala contigo, ele mal olha no teu olho. Ele vai, ele já sabe a quantidade de carros que ele consegue ir, ele vai e depois passa recolhendo. E aí você vai num dia, ele tá lá. Você vai no segundo dia, ele tá lá. No terceiro dia, ele tá lá.
que isso te diz? Funciona. Dá certo. Então, assim, eles vão continuar fazendo enquanto der certo. Às vezes não é o povo leigo, às vezes o povo precisa daquilo. Às vezes eu tô com fome, eu quero comer uma paçoca, eu vou comprar do cara, pô. Se eu não precisar, se eu não tiver com fome, eu não vou comprar só porque ele botou lá. Ele não é obrigado a me vender, eu não sou obrigado a comprar dele. Sacou? Então, assim, velho, funciona, o povo leigo. Existe. Eu podia estar falando um monte de abobrinha agora. Tem gente que vai achar que eu sou genial. Porque, de repente, é leigo. Ou tem gente que vai falar, esse cara só fala merda, porque eles sabem o que eles estão falando. Sabe? Então, assim, povo leigo é um conceito bem volátil. E a tecnologia já ajuda a gente a não ser tão leigo. Se você não tiver preguiça, você pega um produto, uma oferta que estão te fazendo, você compara ela, seja lá onde for, tem aplicativo para isso, você vai, busca fontes, olha críticas de quem já comprou e você faz a sua opinião. Você não precisa comprar. Não existe povo leigo assim, desse tanto. Sabe? Não dá pra gente achar que ninguém é burro porque comprou determinada coisa. Tá, vamos lá. Esse cara é sinistro. Tá, você acredita que esse momento tende a fomentar? Adriana Paiva. Ela mesma. Oi? Essa mesmo. Pode continuar tá. aí. Se eu acredito que esse momento tende a fomentar uma consciência maior ao consumidor. Eu não só acredito, como assim, já vinha torcendo para isso, e já existem dados disso, tá? O consumidor, a gente tem consumido menos quantidade, a gente tem consumido coisas diferentes, a gente tem impulsionado a nossa economia local, aquele movimento compre do menor. Ele finalmente está ganhando força. A gente começou a ver o que era supérfluo. Eu fico imaginando o cara que tem uma Ferrari na garagem agora, como ele deve estar frustrado, porque esse carro não vai sair de lá, a gente está em quarentena, não tem para onde ir de Ferrari. Tá paradinha, tadinho. Pois é. Então, assim, às vezes o cara deixou de investir num sofá no primeiro momento e comprou um carro de 1 milhão, e agora ele está sentado num sofá ruim, com certeza. Ele está se arrependendo disso e pensando em comprar um sofá melhor. Entendeu? Então, assim, a gente vai começar a ver o que era supérfluo, o que realmente importa pra gente e como a gente consegue se relacionar melhor com esse nosso consumo. O consumo, ele é bom. Consumismo desenfreado e predatório é ruim, mas consumir é bom. A gente gosta de comprar e a gente precisa comprar. A gente só começou a fazer isso de uma forma mais consciente agora. Então, eu acredito, sim, que vai ter uma mudança brutal na nossa forma de se relacionar com o nosso consumo. Obrigado pela pergunta, Adriana. Gilzão. Marketing Culture. Tá. E o brother perguntou: o povo pouco instruído. Tá, irmãozinha? E aí depois ele coloca aqui que é só 80% do Brasil, o povo leigo. Um pouco mais embaixo aí. Criamos a ferramenta que bloqueia nos seus chats. Pronto, claro, matou. Quem quiser fica milionário, mas ela não fizeram ainda, ó. Eu acho que tem bloqueador de anúncio. Tem. Funciona muito pouco. Beleza. O povo leigo é 80% do Brasil. Cara, é até difícil eu responder isso, velho, porque vai que eu sou dos 80%, sacou? É difícil. De onde veio esse percentual? O que qualifica alguém como leigo, sabe? Eu precisava de mais detalhes para até conseguir argumentar contigo. Eu tô vendo que tu tá falando de coração, sacou? Acho legal as tuas perguntas, mas eu não tenho base para responder isso. O povo leigo ser 80%, eu não sei. Eu não sei. Se alguém puder, Gil, você que é um estudante voraz da mercadologia, brother, me dá o teu parecer disso, que é uma fonte confiável. Gil também já topou aqui, ó. Me alinho muito à cosmovisão do MBL. Que bom, Gil. Já está seguindo nossas redes sociais aí. Quero ver vocês nas nossas lives aqui, todos os dias, às 11 da noite. O Gilzão falou que ele mandou errado. O Gil mandou errado porque ele deve estar andando de skate agora e teclando, porque ele é desses. John Cabeça, Vaca Alquimista,
o que seria... Vaca Alquimista é produtinhos para beleza, Clara. Fica no Espaço Marcante, que gentilmente me segue esse Instagram. São produtos artesanais de cuidados com o corpo. Bem fera, Vaca Alquimista. É muito legal. Verdade, existe a diferença entre persuasão e manipulação. Aí, ó, o Gilzão. São conceitos diferentes mesmo. O senso comum cria teoria, Ingrid. Tá, as pessoas têm Steve Jobs como um grande homem, um gênio, empreendedorismo, mas poucos sabem que ele ganhou milhões nas costas de crianças chinesas. Ah, fera. Tá? Beleza, eu não sei o que te responder, desculpa. Eu não sei. Sou leigo sobre engenharia, sobre medicina, sobre astrofísica. Gilzão, eu sou leigo sobre um monte de coisa também. Tá. A China é uma potência econômica, mas tudo na base do emprego quase escravo. Ou seja, para eles não interessa o bem-estar da pessoa. Irmãozinho, eu sou brasileiro. Eu leio sobre os meios de produção chineses, mas eu não consigo afirmar do fundo do meu coração que o que eu estou falando é verdade. Então, por isso eu não sei como te responder, desculpa, mas, de novo, você está muito revoltado, compadre. Você pode desacelerar um pouquinho, o mundo é bonito, tá? As coisas vão tomar um rumo legal. Eu gostei desse cara. Mas vamos lá. Vamos voltar, porque a gente tem bastante coisa para conversar ainda. Pode continuar teu desabafo, irmãozinho. Quando eu conseguir responder, eu juro que eu faço. Então, assim... Pode continuar mandando aí perguntas para o Igor à vontade, tá? Ele vai responder todas. Eu vou aproveitar tanto a Clara... Tanto a Clara quanto o Gil... eu queria aproveitar eles aqui. O que acontece? A gente está falando desse novo formato de relacionamento com produtos e marcas e consumo. A Clara, o Gil, eu falei da visão dele de marketing, ele é um cara que, assim, ele ralou pra caramba na vida dele, ele teve agência, ele fez um monte de coisa. Hoje ele é um cara que consegue escolher os clientes dele baseado no propósito dos clientes dele. Ele compra a ideia junto, ele é um cara que entra com tudo naquela empresa e cria uma cultura de marketing. Por isso que o nome do negócio dele é Marketing Culture. Porque ele cria junto com aquele cliente uma cultura de marketing. E essa cultura de marketing, a cultura da empresa, o propósito da empresa, faz com que cada ação, cada processo empresarial daquele negócio se torne uma ação de marketing. Então, as empresas que têm propósito, que têm esse tipo de relacionamento com o ecossistema, com reciclagem, com reutilização, com colaborativo, cada processo desse gera uma ação de marketing que cada vez mais gera engajamento dos clientes com aquela marca. Potencializa muito o trabalho daquela empresa, porque o Gil consegue pegar isso e comunicar de forma a se conectar com as pessoas que sejam alinhadas com aquele propósito. Isso é um marketing bonito de ver, sabe? E ele não conseguiria fazer isso numa empresa que não tivesse propósito. Já a Clara, ela tem um produto e que ela pega pessoas que às vezes estão meio que vagando pelo universo, flutuando aí no limbo, e ela consegue ajudar essas pessoas a acharem esse propósito. Ela tem a metodologia dela, é uma estudiosa de várias áreas, sabe empreender, astrologia, tem formação em coach, ela é tipo multidisciplinar aí. E ela consegue dar esse direcionamento. Profissionais como a Clara, como o Gil. Bro, eu participei do vídeo da sua empresa falando da sua leitura, né? Eu compartilho, velho, eu sei, eu falo com certeza aqui. Então, assim, profissionais como a Clara, como o Gil, que são de verdade, que entram no ecossistema para somar e tornam esse ecossistema mais sustentável, são profissionais do futuro. São os profissionais que estão ficando, que estão pegando esse momento e ganhando cada vez mais espaço, porque as pessoas olham, se identificam, veem que não só para eles, mas eles têm um impacto muito grande nas empresas que se relacionam com eles,
e levam resultados. O resultado é que essas empresas conseguem cobrar mais caro também, porque aqueles clientes estão tão alinhados, está tudo tão redondo, faz tudo parte de um ecossistema, que o valor desses produtos, desses serviços, é estratosférico, não importa o preço, porque o valor é muito alto. Entendeu? Então, assim, isso entra no processo de capital natural porque se torna sustentável. É uma comunidade. Deu para ficar claro, mais ou menos, a ideia do capital natural? Deu para ficar claro. Beleza. Gilzão, ó, depois daquela comissão que a gente trocou ideia, a gente vai resolver. Tá, vamos seguir, então. A gente tá tendo essa inversão. Você não está em cadeira giratória hoje não, né? Não, eu tô num cenário novo, eu tô num sofá. Eu tenho um copo artesanal que meu irmão que fez. Eu vou deixar o merchan, faça mais com menos. Então, assim, isso entra muito no que a gente vinha falando. Compartilhar, fazer mais com menos, a reutilização. E como está tendo essa inversão que eu conversei com... eu tô no cenário de youtuber aqui, velho. Coisa do meu irmão, desculpa. Eu vou fazer sempre aqui. A gente teve essa inversão de... Antes era tudo... A gente era refém da tecnologia. E aí a tecnologia mandava na gente. A gente tinha que ser rápido. A gente não precisava ser de verdade. A gente só tinha que ser rápido. A gente tinha que ser primeiro. Aí a gente tinha startups que falava-se em unicórnio. A gente precisa ganhar escala rápido e a gente tem que ser um unicórnio. Porque era tudo uma questão de velocidade, de intensidade. E aí agora a gente parou, não existe mais velocidade, não existe mais essa intensidade, agora é o nosso ritmo, a nossa verdade, então a gente inverteu. Agora as tecnologias passaram a ser... a gente tem um impacto na tecnologia. E aí se inverteu essa relação, não é mais a escala, não é mais quão longe você chega, é qual o caminho que você percorre para chegar lá. Sabe? Sozinho a gente foi rápido. Não é slow marketing, Clarinha. É um marketing de verdade, assim. É o que o Gil chama de marketing digital, no sentido de impressão digital mesmo. É a sua marca, o seu marketing. Não dá para eu te dar uma fórmula pronta e achar que vai funcionar para tudo. Então, assim, a gente foi sozinho e a gente chegou rápido. Agora que a gente está indo em grupo, a gente consegue chegar mais longe. Sabe? Igor, tu acredita, Gilzão, que essa crise é um momento de ressignificação e novos modelos de negócio? A economia colaborativa implica um rompimento importante no respeito aos modelos de negócio tradicionais, como tem lançado. Tá, vamos começar pelo Gilzão aqui. Gilzão, eu acredito sim, cara. Eu acredito, desde a época do coworking, lá da Colmeia, que eu venho batendo nessa tecla, até antes, com a minha empresa antes, que chamava Be Together, eu venho batendo nessa tecla. Modelos de negócio que estão ali para obtenção de lucro pelo lucro, eles iam uma hora ter que ser revistos. Então, nessa crise, esses modelos que precisavam de grandes volumes, de uma quantidade muito grande de venda, mesmo sem qualidade, eles estão tendo que se reinventar. Já as pessoas que já começaram com um modelo de negócios que era mais sustentável, que era um modelo de negócio mais verdadeiro, que vinha da essência, eu estou vendo que a adaptação entrou muito mais para pegar essa cultura e colocar no ambiente digital do que propriamente rever o modelo de negócio. Então eu acredito pra caramba que até antes da crise já era um momento de ressignificar e de novos modelos de negócio. Como a gente conversou, velho, bastante sobre isso e foi quando nessas conversas o teu modelo de marketing se tornou muito caro para mim, assim, caro no sentido de querido para mim, porque eu acho que é uma tendência para futuro. Então eu torço para que a gente consiga ressignificar
e ter novos modelos de negócio baseados no que a Adriana falou, que é a economia colaborativa, que é sim esse rompimento importante aos modelos de negócios tradicionais. Eu não consigo te dizer, Adriana, incentivos fiscais. No entanto, políticas de apoio social de empresas que têm uma responsabilidade social, elas já existem e vêm sendo aprimoradas com o passar do tempo. Agora, incentivo fiscal, de verdade, eu não consigo te falar sobre isso. Se tiver alguém que consiga, por favor, vamos responder a Adriana. Inclusive, Adriana Paiva, com 481, eu vou atrás dessa resposta para você, porque é interessantíssima a tua pergunta, então eu vou ficar te devendo e eu vou te procurar por direct depois, assim que eu tiver essa resposta. Obrigadão, foi show de bola a tua pergunta. Pô, galera massa, né? As perguntas boas, cara. Né, tá vendo? O nosso público aqui é muito alto nível. Né? E olha, deve ser só os 20% que estão aí, porque não tem um leigo. Nosso tempo está acabando. Temos 7 minutos aí para finalizar. Uhum. Se alguém tiver mais alguma questão, por favor, seja rápido, porque o Instagram não nos permite passar de 1 hora. Ele nos sabota, nos derruba. E eu queria te agradecer, né, por ter aceitado mais uma vez esse convite para estar aqui comigo. Eu não consegui continuar a live daquela outra vez, né, onde estávamos falando sobre o conceito de empreendedorismo aí. Uhum. E com certeza eu vou te chamar várias outras vezes para a gente falar sobre vários outros assuntos, porque cada artigo que você escreve, a gente fica debatendo, discutindo e conversando, é sempre muito interessante. Para mim, que não sou da área, imagina aí para quem realmente gosta, né? E o nosso público, ele é muito liberal, né? Ou ele tem aí ideias que vão aí de encontro ao liberalismo, ou pelo menos curiosidade. Então, é muito interessante trazer esse tipo de assunto sempre. Vou te deixar agora com esse tempo que resta aí para você se despedir, fazer suas considerações finais, nos dar um bom conselho para a gente encerrar. Tá, não, a Clarinha ela já tá contando com essa live e, cara, recebe essa mulher. Gilzão, para você, para minha área, Gil, eu sou formada em Direito e mestranda em Economia. Tá. Mestrando em Economia. É um ponto que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente fala de liberalismo. Liberalismo, na verdade, é uma economia baseada em linhas individuais, correto? É uma das vertentes, sim. Tá. Uma das vertentes é essa. A gente está falando de economia, propriamente dita. Sim. A economia é uma ciência que ela trabalha, se você pegar as teorias econômicas, a grande maioria delas trabalha a escassez, com um cenário de escassez. E quantas tem? Basicamente, todas as teorias são fundamentadas nisso. Pois é. Então, imagina, o que você vai fazer com o seu curso de economia se a gente conseguir reverter o cenário da escassez? Se a gente conseguir reutilizar, se a gente conseguir realmente colaborar. Sabe? Beleza, eu posso até ser ingênuo com muita coisa que eu penso, porque eu acredito, eu tenho fé na humanidade. E eu acho que a gente está num momento em que a gente está numa posição privilegiada para a gente se consertar mesmo como comunidade, como humanidade, para a gente poder ter uma vida mais sustentável, para a gente não padecer como indivíduo. E dentro disso, ver todo o movimento político que o MBL tem trazido, ver a forma com que, mesmo que num primeiro momento, nessas últimas eleições, tenha sido tipo torcida de futebol, que irracional, mas de pelo menos as pessoas estarem lá, estarem tomando algum partido, mesmo que seja partido errado, mesmo que enfim,
só da gente começar a se envolver com essas questões, tudo bem que foi de forma polarizada, que nem a gente falou, foi de forma abrupta, rápida, talvez isso tudo que aconteceu tenha sido o prelúdio de um momento de conscientização, quase que uma saída da era das trevas, assim, para que a gente pegue toda a paixão que a gente colocou para falar de A ou B, ou de algum hábito, ou de alguma coisa assim, que a gente pegue toda essa paixão e consiga colocar isso de uma forma mais amena, mais linear e mais empática, para que a gente consiga, a partir daqui, a partir desse momento em que estamos todo mundo na mesma, a gente consiga se enxergar como igual e pensar no bem comum. Quando eu falo bem comum, não tem a ver com eu achar que a gente precisa ser comunista, tá? Quando eu falo bem comum, eu estou falando da gente fazer o nosso respeitando o do amiguinho. Eu acho que empatia e respeito são as palavras que vão ressignificar muita coisa agora, porque a gente vai se conectar com quem faz sentido pra gente, ao invés de ficar xingando quem não faz sentido pra gente. Acho que a gente vai gastar muito mais tempo olhando para dentro, olhando para o que é nosso, do que olhando para o do outro e xingando alguém. Eu espero, mas eu posso estar sendo ingênuo também. E é isso. Obrigado, Adriana. Obrigado pela... Que bom que você gostou. Eu estou te devendo a resposta. Entusiasta da escola austríaca. Meus estudos eles estão mais voltados aí para o neoliberalismo, né? Eu gosto bastante aí. Gosto das evoluções. Gilzão ele é um consumidor de conteúdo. Também. É um consumidor voraz de conteúdo. É um cara que você botar na live aqui, você pode separar 3 horas do seu dia, porque o cara tem assunto para falar, sem ser chato, sem ser repetitivo. O cara manda muito. Não, Gil vai vir fazer uma live comigo, não vai, Gil? Vou te convidar aí, pra gente conversar um pouquinho também. Cara, você está bem cercado aí. Com Gil e Clara, você já tem 2 lives excelentes. E quem ganha com isso é a galera que assiste, porque é muito conteúdo bacana sendo disponibilizado. A galera é muito boa. Mas, gente, vamos aproveitar esse final de live, então, para dar um tchau.